Aqui. Então, já estamos gravando. Chegamos, então, finalmente ao nosso último encontro, depois de 35 encontros, e vamos falar hoje, finalmente, sobre a Constituinte 87 e 88. E eu queria declarar já o agradecimento e o privilégio de contar nesse curso com as aulas do professor Cristiano Paixão, que não só se dispôs a falar para a gente sobre um dos temas, mas se permitiu falar ainda sobre 3 temas, né? Conversamos sobre a formação do regime militar brasileiro, falamos posteriormente sobre a decomposição desse mesmo regime, e hoje a gente vai conversar sobre a formação da nossa Constituinte de 1987 e 88 e a Constituição de 88. Cristiano, é um imenso prazer, uma imensa honra a gente encerrar esse curso com as suas observações, com a sua última análise. E aí, digamos que hoje a gente termina a última aula de História do Direito e começa a primeira de Sociologia Jurídica, não sei. Mas a palavra é toda sua, fique à vontade. E aí a gente faz esse mesmo sistema, né? Faz a sua longa introdução, depois a gente cria um debate. Perfeito, obrigado, Thiago. E é uma satisfação, né? Na verdade, nós tínhamos planejado uma aula, mas à medida que eu comecei a preparar o curso, eu fui percebendo que esse é uma espécie de fio que vai se desdobrando, né? Essa é uma metáfora muito comum, essa da ideia de que a escrita é um fio, né? Que vai no novelo que vai se desenrolando. A aula é um pouco isso também, né? Nós acabamos procurando novos caminhos e nós percebemos que talvez o mais interessante fosse fazer essa sequência. Primeiro, um regime militar no seu primeiro estágio, depois aquele momento de transição e redemocratização. E acho que faz sentido porque é parte do mesmo momento, é parte do mesmo processo histórico, digamos, a construção e consolidação de uma Constituição na redemocratização. Como é um curso de História do Direito, como a história constitucional é um setor importante da história do direito, e no caso brasileiro, a história constitucional, como eu disse aqui, ela é bastante movimentada, ela é bastante rica, eu acho que faz bastante sentido concluir o curso com essa reflexão. Então, eu fico feliz de encerrar esse ciclo, quero me colocar à disposição para as perguntas, as que tivemos até aqui nas 2 primeiras aulas foram muito boas, foram muito instigantes. Então, quero exatamente aproveitar esse momento para a gente tentar fazer o mesmo clima aqui nesse nosso último encontro. A estrutura da exposição vai ser a seguinte: uma rápida introdução, depois eu vou fazer 4 perguntas e esse nosso encontro vão ser as respostas a essas perguntas, tá? A pequena introdução que eu queria fazer é uma introdução, digamos, de cunho epistemológico. Como nós estamos aqui no campo da história do direito, refletindo sobre como fazer história do direito, refletindo sobre as inúmeras possibilidades, né? A história do direito ela é uma área plural, ela é uma área multifacetária, existem muitas entradas possíveis, né, no campo da história do direito. Então, o que eu quero frisar nessa minha introdução? A importância de estudar processos constituintes para a história do direito e para a história constitucional. Claro que a gente não deve cair numa perspectiva romântica de achar que temos uma normalidade constitucional, aí temos um momento privilegiado, excepcional, em que, digamos, a comunidade política se organiza para se autoconstituir. Meu orientador, o professor Benedito Carvalho Neto, ele sempre tem a pergunta, né? O que nós constituímos? Ele faz uma outra pergunta: o que uma Constituição constitui? O que a Constituição constitui depende muito da sua vigência no tempo. Mas, e o próprio professor Menelik, que também é um entusiasta desse tema, é evidente que no processo constituinte nós temos uma maior abertura, digamos, de possibilidades. Nós temos uma espécie de aceleração da política. Nós temos um determinado processo em que as disputas se fecham num âmbito, muitas vezes, institucional. Há uma correspondência entre o que acontece no âmbito institucional e na história, digamos,
e no contexto social. Ou seja, é um processo que encontra um momento de aceleração e de intensificação. Esses são os processos constituintes. Então, é fascinante para nós, especialmente no momento que vivemos hoje, quando esse curso está sendo gravado, julho de 2020, o Brasil enfrenta, eu já falei sobre isso mais ou menos desde 2016, uma crise constitucional, que é outro conceito importante para a história da Constituição, da história constitucional, o conceito de crise constitucional. Justamente numa crise constitucional que no plano planetário está associado a uma crise da democracia, é interessante a gente refletir hoje como se deu essa experiência constituinte democrática brasileira. Porque também nos processos constituintes, em que pode aparecer, no caso brasileiro, dessa última constituinte aparece, essa relação fundamental entre constitucionalismo e democracia. Então, quero frisar com isso que é uma ferramenta, é um instrumento, um recurso importante para a história do direito, a análise da história dos processos constituintes. É um pouco isso que a gente vai fazer aqui hoje, tentando focar nessa experiência de 87 e 88. Dito isso, eu vou fazer 4 perguntas que a gente vai tentar responder ao longo da exposição. A primeira pergunta é uma pergunta que se colocava para os atores políticos dessa cena brasileira, especialmente dos anos 80. Isso é uma pergunta que começou a ficar clara a partir de 81, 82, que é a seguinte pergunta: qual constituinte? Como vai ser o processo constituinte? Quem vai elaborar a Carta Constitucional? Ou seja, qual é a constituinte? Qual vai ser o modelo? E é interessante a gente notar que, como a gente viu na aula passada, houve só para a gente recapitular, nós temos vários tempos aí, tá? Nós temos pelo menos 3 tempos. Temos o tempo da Constituinte, esse que vai de 1º de fevereiro de 87 a 5 de outubro de 88. Temos o tempo da transição, que esse nós podemos dizer que vai de mais ou menos 78 até 85, 87. E temos o tempo do regime, que também é o tempo da resistência. E vimos que a ideia de anistia surge no regime logo no seu início, e o primeiro pedido de constituinte já surge em 67. Nós já temos um partido que, na clandestinidade, associa o retorno da democracia com uma Assembleia Constituinte. E vimos como essa associação vai acontecendo ao longo do tempo. Então, nós temos esses 3 tempos que, de algum modo, se sobrepõem. Mas a pergunta que se faz quando a gente se aproxima desse tempo mais curto, que é o da Constituinte, é: qual Constituinte? Fica evidente, se a gente analisa a atuação do Conselho Federal da OAB, dos representantes do novo sindicalismo, da sociedade civil por suas várias ramificações, por suas várias organizações, que o campo, digamos, mais democrático queria uma Assembleia Constituinte exclusiva. Queria que quem elaborasse a Constituição fosse um corpo especialmente escolhido para isso, sem vínculos congressuais. Por quê? Como nós sabemos e vimos na aula passada, nós tivemos uma transição que foi controlada. Significa dizer, e a gente falou muito sobre justiça de transição, que não houve um elemento, que é um elemento que está muito presente em algumas outras passagens da democracia, do autoritarismo para a democracia, que é, por exemplo, o expurgo de colaboradores do regime. O Brasil não teve isso. Como nós sabemos, o que nós tivemos foi uma transição controlada. Então, os atores políticos que eram apoiadores do regime continuaram na cena política. Então, os setores mais democráticos tinham o receio de que o processo constituinte fosse ser um processo muito, digamos, marcado pela conciliação, se ele fosse feito por atores políticos que já estavam antes no regime. Então, a primeira batalha que se trava desde 85 é: qual constituinte? Essa é uma questão importante. E aí, essa batalha assume uma forma institucional em 85. Como a gente falou também na aula passada,
o então presidente Sarney envia, o que não foi um gesto óbvio, considerando que não era uma coisa tão clara assim, ele envia uma proposta de emenda constitucional ao Congresso. Essa proposta é recebida, a tramitação começa na Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados decide fazer uma comissão especial. Nessa comissão especial, para analisar o texto, o relator era um deputado, inclusive ligado ao campo mais democrático do então MDB, do ex-MDB, então PMDB, deputado Flávio Bierrenbach. O deputado Flávio Bierrenbach é escolhido relator. E o deputado tem ele decide da seguinte maneira: ele decide não propor nem uma constituinte congressual, nem uma constituinte exclusiva. Ele decide propor um plebiscito para que a população decida se a constituinte seria feita de forma autônoma ou se o próximo Congresso teria poderes constituintes. Uma decisão interessante, na medida em que ele não deu o passo ousado de propor ao Congresso que o futuro Congresso não tivesse poderes constituintes, mas ele também abriu essa possibilidade por meio de um plebiscito. O que acontece foi uma coisa curiosa. Essa proposta, de algum modo, contrariava aquilo que queria, digamos, o PMDB, que era o partido já hegemônico, e uma boa parcela do que era o PFL e o PDS, ou seja, as forças ainda ligadas ao regime. E ele é destituído da relatoria, é nomeado um outro relator em seu lugar, que é um deputado de Santa Catarina chamado Valmor Chavarina, e esse deputado apresenta um substitutivo. Por esse substitutivo, o Congresso a ser eleito em 86 teria poderes constituintes. Então é interessante a gente ver o atropelo dessa tramitação, dessa proposta de emenda. Nem vem a ser votada a proposta de Flávio Bierrenbach. Ele já é destituído da relatoria, um novo relator é indicado, e esse novo relator, de algum modo, ele vai ser o porta-voz desses interesses mais ao centro, mais ligados aos atores políticos, aos congressistas, que estavam imaginando uma reeleição em 86, e ele propõe, então, no seu substitutivo, que o Congresso a ser eleito em 15 de novembro de 86 tenha poderes constituintes. É interessante notar, isso é aprovado, e a emenda acaba sendo promulgada, a emenda número 26 de 85. Isso vai ser um dado importante. A Constituinte, então, acaba sendo convocada por meio de uma emenda constitucional. Aí a questão que se coloca é: de onde surgiu o formato congressual? Aí eu fui fazer uma pesquisa, até para um artigo que está inserido na bibliografia, e eu descobri que o autor desse formato institucional, que praticamente previu tudo, foi um grande constitucionalista, que é José Afonso da Silva, que depois vai ter uma grande influência no processo constituinte, porque ele vai ser assessor do senador Mário Covas, que nós vamos ver vai ser um personagem muito influente na Constituinte. José Afonso da Silva vai, como professor da USP, como constitucionalista já conhecido, ele vai a um seminário em 1984, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nesse seminário são discutidas as formas de possíveis configurações institucionais para a Constituinte. E lá ele apresenta assim, um formato que vai ser praticamente o formato adotado pela Constituinte. Ele diz que é interessante que seja um Congresso, que o Congresso tenha poderes constituintes, ou seja, que atuem ao mesmo tempo Congresso Nacional e Assembleia Constituinte, com funções diferentes, mas com uma atuação concomitante. Ele chega a se antecipar, a se adiantar e dizer, ele já se colocou a questão: os senadores eleitos em 82 poderão participar da Constituinte? Nós sabemos que os senadores são eleitos 1/3 uma eleição e 2/3 na eleição subsequente, para mandatos de 8 anos. Então, a eleição de 82 elegeu um senador por estado. Quando a Constituinte começasse, esses senadores estariam no seu mandato. Não teriam sido eleitos para a Constituinte, mas estariam com um mandato como congressistas. E ele já antecipa a resposta: sim, eles serão constituintes, porque eles serão parte de um Congresso que terá poderes constituintes.
E é exatamente o que aconteceu. A Constituinte acabou sendo congressual, os senadores de 82 acabaram, isso foi decidido uma questão de ordem, acabaram sendo admitidos como constituintes. A única coisa que não saiu, conforme o modelo de Zé Afonso, foi a questão do funcionamento do Congresso. Ele tinha previsto que o Congresso funcionaria com uma comissão de 100 membros, mais ou menos, enquanto se fizesse a Constituinte. Ou seja, o Congresso não atuaria com a sua plena composição, mas sim com uma comissão representativa. No fim das contas, o que aconteceu, nós sabemos, é que os dois corpos políticos atuaram de forma concomitante e de forma plenária. O Congresso continuou atuando como Congresso e a Assembleia Constituinte continuou atuando como Assembleia Constituinte. Então, esse foi o desenho. É importante dizer que, num primeiro momento, isso foi uma derrota para o campo democrático. O campo democrático sai derrotado dessa batalha de como vai ser a Constituinte, porque o campo democrático espera, anseia, tem a expectativa de que uma Assembleia independente venha redigir o texto. E nisso eles acabam sendo vencidos. Só que nós vamos ver que isso não teve, digamos, o efeito tão nocivo como o campo progressista poderia imaginar. Mas ele entra nessa configuração institucional derrotado, de certo modo. Então, a primeira pergunta nós respondemos: qual constituinte? A constituinte que redigirá, isso foi decidido em 85 e implantado em 86. A constituinte que redigirá a nova Constituição será composta pelo Congresso Nacional eleito em novembro de 86, toda a Câmara e 2/3 do Senado, mais 1/3 de senadores eleitos em 82. Essa é a Constituinte que irá operar como de fato operou. Aí a segunda questão que se coloca, agora não é qual, agora a questão é como. Como escrever o texto? Qual é o modelo, digamos, de construção do texto constitucional? Aqui a pergunta tinha basicamente duas alternativas, que é partir de um anteprojeto ou não. Nós temos na nossa história constitucional o exemplo clássico de 34. Em 34, existem vários estudos sobre isso, que existia um anteprojeto da Comissão do Itamaraty, que foi um anteprojeto muito utilizado, foi um anteprojeto que circulou bastante e que, de algum modo, serviu... Isso, exatamente. São os anais aí da Comissão do Itamaraty. Nós temos alguns alunos que estudam isso aqui na UNB, é um momento muito interessante, né? Porque nós estamos com várias tensões políticas e, de algum modo, a experiência do anteprojeto ela existe em muitas, digamos, em muitas configurações. No caso da Constituição de 87 e 88, esse foi um dado interessante. Decidiu-se não partir de um anteprojeto. Isso foi uma coisa muito própria e, para mim, tem muito a ver com o resultado da Constituição. Por quê? Nós tínhamos um anteprojeto. Agora, esse anteprojeto também tem uma história particular. Isso talvez você conhece, se lembra, alguns que estão nos assistindo aqui mais experientes também se lembram. Foi constituída em 85 a Comissão Afonso Arinos, uma comissão criada por um decreto presidencial para fazer estudos constitucionais. Essa comissão era composta por 50 membros e esses membros acabaram propondo um anteprojeto, um longo anteprojeto de Constituição. Quando a Constituinte começa seus trabalhos, ela se coloca numa questão: adotamos ou não adotamos o anteprojeto? É muito importante notar que a Constituinte não tinha normas procedimentais que lhe tivessem sido impostas. Isso é um dado muito interessante da história constitucional, que é a pergunta: uma Assembleia pode estar submetida a decisões anteriores a ela? Nós estamos vendo isso em relação ao Chile agora. O Chile fez uma proposta, chegou a um acordo para convocar uma Constituinte, mas já estabeleceu que as normas têm que ser aprovadas por 2/3 dos componentes da Assembleia. Uma questão que se coloca é válido impor limites ao Constituinte no futuro? Mas no caso brasileiro não existia isso. A emenda não estabeleceu que deveria seguir um anteprojeto, a emenda 26. Agora, havia expectativa
se esse projeto seria adotado ou não. E a Constituinte decide não adotar. É interessante a gente até saber quais são as razões para isso. Mas, possivelmente, entre as razões para isso está o fato de que os 50 integrantes da Comissão Afonso Arinos foram escolhidos especialmente pelo presidente da República. Não houve uma indicação de vários órgãos, não houve uma participação do Congresso na escolha dos integrantes da comissão. O então presidente Sarney nomeou, o decreto lhe dava essa prerrogativa de nomear 50 comissionados, digamos. E eles trabalharam, houve muitas reuniões, as atas estão disponíveis, e eu acho que isso é possível que eles tenham contado, para que os constituintes tenham pensado assim, como é que nós vamos trabalhar com um documento que é um documento feito a partir de um decreto do presidente da República, com os nomes escolhidos unilateralmente, exclusivamente por ele. É uma espécie de, digamos, de camisa de força da Assembleia. E um outro dado interessante que as pessoas muitas vezes não levam em consideração. O decreto não fala que a comissão faria um anteprojeto. O decreto fala em estudos. A comissão entendeu que deveria apresentar um anteprojeto. Mas, curiosamente, a comissão não tinha esse mandato, digamos, de fazer um anteprojeto. Ela entendeu que era parte da sua, digamos, da sua atribuição. Então, o Constituinte de 87 e 88 decide não adotar o anteprojeto. E aí é um dado muito interessante. Assim, na época, houve uma certa frustração. Não pelo fato dos constituintes terem recusado o anteprojeto, mas por terem ficado tanto tempo, eles ficaram alguns meses decidindo o regimento interno da Assembleia. É a chamada Batalha do Regimento. Isso, de algum modo, gerou um certo anticlímax, porque havia uma expectativa muito grande da sociedade em relação aos trabalhos constituintes. Havia uma espécie de desejo constituinte da sociedade. Havia um desejo de que os trabalhos sobre a deliberação do futuro começassem logo. E houve um grande anticlímax, porque durante meses, no mínimo 2 meses, a Assembleia ficou discutindo como ela trabalharia. Havia uma expectativa que o texto fosse aprovado rapidamente, em cerca de 6 meses, como se fosse possível. A Constituinte começou a trabalhar em fevereiro de 87. Se fosse verdade isso, em agosto de 87 o texto estaria promulgado. Nós sabemos que ele veio ser promulgado só em outubro de 88. Então, houve um certo anticlímax. Hoje nós sabemos que essa batalha do regimento foi fundamental, porque nessa batalha foi quando se chegou ao formato, que é um formato muito original e que foi muito importante para a elaboração da Constituição. E que formato é esse? Dividiu-se a Constituição, digamos, a Assembleia Constituinte, em 8 grandes comissões. Cada uma dessas comissões era dividida em 3 subcomissões. Então, nós tínhamos 24 subcomissões trabalhando ao mesmo tempo, cada uma delas produzindo seu relatório. Esses relatórios eram incorporados pela comissão temática, e essas 8 comissões produziam um relatório para uma grande comissão, chamada Comissão de Sistematização. Essa comissão de sistematização faria o encaminhamento da proposta de Constituição para o plenário da Constituinte. Isso acabou sendo, nós não temos certeza de que isso foi o resultado planejado, possivelmente não foi planejado, mas a parte que foi talvez a mais rica do processo constituinte foi a parte dos trabalhos das subcomissões. Porque essas subcomissões começaram a fazer audiências públicas. Algumas delas fizeram viagens pelo Brasil. E essas audiências públicas a Constituinte se transformou numa espécie de caixa de ressonância da sociedade civil. A gente tem que lembrar que havia todo um desejo de participação. Havia toda uma movimentação. Nós vimos como a sociedade civil se potencializou, como novos atores entraram em cena no final dos anos 70 e dos anos 80, como houve toda uma energia, digamos, canalizada para a PEC das diretas já,
que acabou havendo uma frustração pela falta de votos para a sua aprovação. Então, essa energia toda, de um modo muito interessante, se canalizou institucionalmente para a Constituinte. Então, nós tínhamos ali naquela Assembleia, e tínhamos de tudo, não devemos romantizar também excessivamente o trabalho da Constituinte. Havia de tudo ali naqueles trabalhos, desde lobbies muito corporativos, como, por exemplo, carreiras públicas, como, por exemplo, grupos empresariais, mas havia também muita participação de, digamos, organizações da sociedade civil, movimento negro unificado, movimento das mulheres na Constituinte, como as lideranças indígenas participaram ativamente do processo constituinte. As conferências nacionais da saúde geraram um movimento sanitário, um movimento sanitarista que levou à construção do SUS. Houve uma série de mobilizações que conduziram a Constituinte a um resultado inesperado justamente por essa capacidade de abertura que se estabeleceu nos trabalhos. Como não havia um texto base, esse texto teve que ser construído, digamos, de baixo para cima, digamos, das margens para o centro, e não de um centro para um aperfeiçoamento. O texto teve que ser construído do zero. Acabou sendo um exercício muito rico. A Constituinte foi acompanhada muito de perto pela imprensa. A imprensa repercutia o que acontecia na Constituinte. Então, nós tínhamos aqui realmente um processo que possivelmente não foi planejado, possivelmente muitos atores não esperavam que isso acontecesse, mas que acabou acontecendo. E esse foi o grande, digamos, foi o grande trunfo da Constituinte. Conseguir produzir um texto a partir dessa interlocução. Então, se nós tivemos muitos fatores inovatórios de participação, de formas de privilegiar conselhos setoriais, formas de privilegiar atividades deliberativas, isso se deve muito a essa participação. Isso nos conduz à terceira pergunta, que é uma pergunta temporal. O que significa e o que significou o trabalho da Constituinte? Continuidade ou ruptura com o passado? Essa é uma questão crucial, porque nós falamos na aula passada sobre a ideia de transição. Como a ideia de transição pressupõe muitas vezes uma transição pacífica, e como também essa transição muitas vezes significa uma continuidade em relação à velha ordem. Nós chegamos a falar que havia uma disputa aberta no final dos anos 70 e início dos anos 80 sobre qual seria um legado do passado. Se na Carta aos Brasileiros e se na atuação do Conselho Federal do AB sobre Raimundo Faoro, Herman Baeta, nós tínhamos a ideia de que a Constituinte precisava romper com o passado. Nós tínhamos muitos setores da classe política e do pensamento jurídico, como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, dizendo que a Constituição seria, na verdade, a coroação do processo revolucionário. Inclusive, o nome já é disputado, se é golpe ou se é revolução. Então, aqui é uma outra disputa de nome. Vamos ter continuidade ou ruptura. No início dos trabalhos, tudo parecia indicar continuidade. Inclusive, esse próprio procedimento que nós vimos, esse atropelo do regimento na PEC que convocou a Constituinte, para tirar a participação popular de decidir como vai ser a Constituinte. Ou seja, ali já tínhamos uma espécie de rolo compressor da classe política, que, na sua maior parte, estava interessada numa Constituinte de transição e de conciliação. Se nós analisarmos os discursos parlamentares, são sempre discursos em prol de uma transição pacífica, sem vencedores e sem vencidos, sempre nessa ênfase na conciliação. Existe toda uma discussão historiográfica sobre essa relação do Brasil com a conciliação, que é um outro dado muito importante. Tem textos do Zé Honório Rodrigues fundamentais sobre isso. Tem um livro muito bom do Michel de Brun, que é um francês que veio para o Brasil, sobre a conciliação e outras estratégias. Mas é bem claro que uma boa parte do espectro político via aquele momento um momento de conciliação, de transição com conciliação. Então, a ruptura não tinha lugar. E isso se coloca no primeiro dia dos trabalhos constituintes, quando, no dia 1º de fevereiro, pela
pela emenda constitucional 26, quem abriria o processo constituinte seria o presidente do Supremo Tribunal Federal, que conduziria a cerimônia de abertura e conduziria a eleição no dia seguinte da mesa diretora. E, nesse caso, era um personagem importante da história jurídica brasileira, que é o ministro Moreira Alves. José Carlos Moreira Alves foi procurador-geral da República, foi indicado ao Supremo pelo presidente Geisel, se não me engano, em 74, assumiu uma liderança no Supremo, e um personagem que acabou sendo talvez um dos poucos a ter presidido os 3 poderes do Brasil, porque ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi presidente da Constituinte, que era uma Constituinte congressual, então ele presidiu o Congresso Constituinte por 2 sessões, e na linha de sucessão do presidente da República, ele assumiu a presidência da República várias vezes em 85, justamente por conta de desincompatibilização para disputar a eleição. Então, ele assumiu provisoriamente algumas vezes a presidência da República. Então, temos um personagem importante, foi professor da UNB, foi professor da USP, um personagem importante da história jurídica brasileira. Pois bem, o ministro Moreira Alves abre a Constituinte dizendo que aquele momento era o momento pelo qual, por via de conciliação, se encerrava o ciclo revolucionário. Ou seja, ele acaba assumindo esse discurso. Não era um discurso original para a época, era um discurso da época, de um setor do pensamento jurídico e da classe política que via aquilo como uma conciliação. O então deputado Haroldo Lima, do PCdoB da Bahia, vítima do regime militar, perseguido pelo regime militar, pede a palavra indignado para se contrapor a essa narrativa. E se estabelece um diálogo ríspido entre o ministro Moreira Alves e o deputado Haroldo Lima, porque ele não recebe a palavra, não por ser ele pessoalmente, porque na organização dos trabalhos não houve apartes e não houve falas de parlamentares. Houve apenas o discurso de abertura e no dia seguinte houve a eleição. E ele pede a palavra também no dia seguinte para protestar e também lhe é negada a palavra. Então, nós temos um momento de tensão aí em fevereiro, e essa tensão é uma espécie de microcosmo das teses em disputa. Para setores como a esquerda da época, não era uma transição, não era uma conciliação. Era, sim, a concretização disso que nós vimos desde a primeira aula, desse desejo constituinte de implantar uma constituinte para fazer uma democracia. Agora, a questão que se coloca, uma subpergunta da minha pergunta maior, é qual democracia? E essa questão, ela vai dominar, de algum modo, a Constituinte, e ela vai gerar algumas tensões, inclusive. E aqui eu já estou quase indo para a minha conclusão, Thiago, para a gente poder refletir um pouco. Mas aqui vale a pena a gente compreender como, às vezes, percebam, a história não é feita de eventos. Os eventos, como nós sabemos, são apenas a camada mais visível dos processos históricos. Os processos históricos envolvem várias durações, várias temporalidades, envolvem movimentos dessas temporalidades que se sobrepõem. Mas alguns eventos têm algum poder decisório. No nosso caso, um evento que pode parecer, digamos, pouco importante, foi um evento decisivo para a Constituinte. E esse evento qual foi? A eleição do líder do PMDB na Constituinte. Por que isso é importante? O PMDB era o partido principal da coalizão governista, PMDB-PFL. O PMDB foi o responsável, digamos, pelo apoio ao chamado Plano Cruzado, um plano econômico. Nos anos 80 o Brasil vivia vários surtos de inflação e tentou, em fevereiro de 86, um plano ousado, feito pelo então ministro Dilson Funaro, que propôs e conseguiu um congelamento de preços e de salários. Era um congelamento, os preços foram congelados, os salários também. Havia um gatilho de reajuste inflacionários quando a inflação atinge determinado percentual, mas foi um plano de choque, um plano heterodoxo de intervenção na economia para frear a inflação. Num primeiro momento, esse plano foi muito popular. É um plano em que as pessoas iam aos supermercados, controlar se estava havendo remarcação de preços, houve retenção de cabeças de gado digamos, nos rebanhos, na criação de gado.
Então havia os chamados "eu sou o fiscal do Sarney", que eram aqueles cidadãos que fiscalizavam se estava havendo desobediência ou não. Isso gerou uma popularidade muito grande para o presidente Sarney e para o PMDB. O plano tinha vários problemas e começou digamos, a demonstrar sinais de fracasso já no meio de 86. Houve desabastecimento, houve uma série de problemas de regulação da economia, mas o governo manteve os preços congelados até a eleição. 15 de novembro de 86 foi a eleição para o Congresso Constituinte. O resultado é que nessa eleição o PMDB ganhou uma maioria ainda por conta do Plano Cruzado, não só por isso, mas com muita influência do Plano Cruzado. O PMDB faz a maioria na Câmara e no Senado. Elege todos os governadores de estado, menos um de Sergipe, que era do PFL, os outros eram todos do PMDB. Então o PMDB sai como um partido hegemônico. Quem era o presidente do PMDB? Esse personagem importantíssimo para a história constitucional, que é Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães se dizia que ele era um tripresidente. Ele era presidente do PMDB, ele era presidente da Câmara e ele era o vice-presidente da República, que muitas vezes assumia como presidente da Câmara, estava na linha sucessória logo depois de Sarney, que era o vice empossado presidente. Então ele era muito poderoso, Ulisses Guimarães, e ele era um líder muito atuante. Ulisses, então, tinha o seu chamado grupo do Poire. Poire é um licor de pera francês muito saboroso, diga-se de passagem, que era sempre servido nas refeições que eram feitas no restaurante Piantella, que funcionava aqui perto do Congresso Nacional, onde Ulisses tinha uma mesa cativa. Os parlamentares próximos de Ulisses eram o Clube do Poire. E ele procurava colocar esses parlamentares em funções, digamos, chave. Então, o líder do PMDB na Câmara dos Deputados era um deputado catarinense chamado Luiz Henrique da Silveira. Foi depois governador, foi senador também. E Luiz Henrique era o líder da Câmara. Era um homem do PMDB do centro, afinado com Ulisses. E surge numa reunião da bancada do PMDB como candidato a líder da Constituinte. Perceba que são duas lideranças diferentes. A liderança da Câmara, do PMDB na Câmara, e a liderança do PMDB na Constituinte. Ulisses era o presidente das duas, digamos, organizações, das duas casas. Era presidente da Câmara e era presidente da Constituinte. Só que o líder tinha que ser escolhido por votações diferentes nos dois casos. Mas Ulisses aposta no nome de Luiz Henrique. Só que, isso em fins de março de 87, numa reunião da bancada do PMDB na Constituinte, que significa deputados e senadores do PMDB, vem à tona a candidatura de Mário Covas. Mário Covas, ex-deputado por São Paulo, cassado pelo AI-5, perdeu os direitos políticos pelo AI-5. Depois foi prefeito de São Paulo, ainda nomeado por Franco Montoro, um prefeito popular, e um senador eleito com uma grande votação para a Constituinte. E ele faz um discurso, que é um belo discurso, que eu recomendo a leitura, em que é um discurso, e ele até brinca que ele não era um jurista, ele falava que ele era um engenheiro, meio ignorante em questões jurídicas, Covas era engenheiro, mas ele faz um discurso que todo historiador do direito deveria ler, que é um discurso que começa a propor uma diferença entre o que é Congresso e o que é Constituinte. E que seria muito bom que o líder não fosse o mesmo do Congresso e da Constituinte. Porque a Constituinte tinha um mandato diferente, ela tinha que construir um texto constitucional. Ela tinha que fazer uma obra que durasse. Ela não teria que fazer apenas o trabalho congressual. Pois bem, o discurso é um discurso muito inflamado de Covas. A imprensa cobre como tendo sido um discurso muito... Nós temos a transcrição dele, mas os participantes do encontro, da reunião, dizem que foi um discurso muito emotivo. Por quê? Nesse discurso, Covas, que era um homem de centro, Covas começa na política pelo PTN, que era um partido janista, ou seja, Covas não era nunca um homem carbonário, mas Covas tinha a lembrança de ter sido cassado. Covas tinha a lembrança da exceção e do arbítrio. Então, no seu discurso, ele cita Rubens Paiva, ele cita Guerreiro Ramos,
que são homens que sofreram pela ditadura. Rubens Paiva era um deputado federal que é um desaparecido político do regime. Guerreiro Ramos foi um grande intelectual negro que foi perseguido, foi expulso do Brasil pelo regime militar. Quando ele chama esses nomes, ele dá uma dimensão histórica diferente ao que seria a Constituinte. Ele sai do discurso da conciliação, ele sai do discurso da transição suave. Isso tem um impacto enorme naquela bancada. O PMDB, nessa época, já era um partido muito heterogêneo, que tinha desde gente ligada à oposição sistemática ao regime, até pessoas que compunham com o regime. Havia um pouco de tudo, até alguns dependentes. Mas o fato é que Covas acaba tendo mais votos que o Luiz Henrique. Nenhum dos dois tem votos para ganhar. Aí a eleição é adiada. Mas Luiz Henrique tem um gesto interessante. Luiz Henrique percebe até que seria possível virar esses votos. Depois eu conto mais detalhes sobre isso. Mas Luiz Henrique recua, retira a sua candidatura e Covas é eleito líder da Constituinte. Por que isso é importante? Por esse sistema das comissões. O PMDB tinha as principais relatorias e tinha a maioria da comissão de sistematização. Quem indica no parlamento os representantes das comissões de cada partido? O líder do partido. Isso significa dizer que Covas indica para relatorias e postos-chave constituintes menos comprometidos com essa transição. Até porque havia uma certa necessidade de ficar um pouco à margem da sombra de Ulisses Guimarães. Isso foi fundamental para o trabalho da Comissão de Sistematização. Sabemos hoje que a Comissão de Sistematização ela não era um microcosmo do plenário, ela era, digamos, mais progressista do que o plenário. E isso fez um relatório muito mais moderno da sistematização. Isso foi fundamental para os trabalhos constituintes. E aí o que é o dado interessante? Aí há a criação, eu estou quase já indo para o final aqui, há quase digamos, uma reação num grupo que começou a se intitular Centrão. O que era o Centrão? Esse nome vem daí. O que era o Centrão? Eram os deputados, eram congressistas, mas especialmente deputados, que se viram alijados desse processo constituinte. Diziam que não queriam só carimbar os projetos da Comissão de Sistematização que vinham para o plenário. E eles fazem uma coisa que é interessante, que eles mudam as regras do jogo com o jogo em andamento. Pelas regras do regimento, era necessário ter um determinado número de votos para afastar um dispositivo que estava no relatório da Comissão de Sistematização. Eles mudam e criam um chamado destaque de votação em separado. Quer dizer o seguinte, era necessário agora ter um número de votos mínimo para manter um dispositivo. Então, todo o dispositivo que vinha do relatório podia ser objeto de destaque, e esse destaque, o dispositivo só continuaria se tivesse um número mínimo de votos para mantê-lo. O que significou isso? Obrigou a que se fizesse muita negociação. Porque nós temos também o tempo da política. Nós já estamos em 88, há uma demanda muito grande para os trabalhos constituintes terminarem. Nós temos eleições municipais em novembro de 88, em que muitos congressistas são candidatos a prefeitos. Então, o que acontece? O Centrão não consegue zerar o processo. O Centrão consegue chamar a Constituinte para negociar. E essa negociação ocorre, inclusive, é um momento meio anticlimático da Constituinte, porque você não tem mais grandes discussões em plenário. Tudo era feito muito nos bastidores. Tudo era feito muito em muita negociação. Do relator, que era o deputado Bernardo Cabral, próximo a Covas, e desse grande grupo, que era o Centrão. O que é interessante, eu não vejo essa manobra do Centrão como uma manobra deslegitimadora. Pelo contrário, eu vejo como uma manobra de alguns parlamentares que se viram alijados e resolveram reagir. Agora, quando eles reagem, eles já encontram um texto muito maduro e que não seria possível, não seria mais passível de reescritura, não tinha como começar do zero. Então já tinha, digamos, uma base que estava ali estabelecida. A questão era saber em alguns pontos-chave como proceder, etc. Então, nós temos aí uma última disputa,
que é uma disputa importante. O ano de 88 é um ano de muita tensão. Por quê? Setores conservadores da classe política e militares não estão satisfeitos com os rumos da Constituinte. Essa Constituinte, que era para ser uma Constituinte de transição, de conciliação, uma Constituinte, digamos, calma e tranquila, passou a ser uma Constituinte muito ativa, que ouviu muito a sociedade civil e fez dispositivos que não estavam, digamos, na agenda da classe política mais tradicional. Então, nós tínhamos outra coisa que tem um eco no presente. Nós tínhamos uma presença muito forte de militares no governo. Em um determinado momento, Sarney chegou a ter 7 ministros militares. As forças eram ministérios, tinha um ênfase, o gabinete militar, tinha o SNI, ou seja, nós tínhamos uma presença militar muito forte. E o porta-voz da caserna, digamos, era um general chamado Leônidas Pires Gonçalves, que era uma espécie de fiador dessa transição pelo Exército. E as reuniões ministeriais eram as reuniões tensas. De novo, uma coisa curiosa, são as reuniões ministeriais, como hoje também uma delas ganhou uma certa importância no campo político brasileiro atual. E nessas reuniões era vocalizada muito a inconformidade da caserna das forças militares com os rumos da Constituinte. O braço civil dessa inconformidade era feito por um jurista, outro que vale a pena ser estudado, chamado Saulo Ramos. Saulo Ramos era um jurista, um advogado, que acabou se aproximando do governo Sarney. No começo foi consultor-geral da República, que era um cargo importante no regime militar, e depois virou ministro da Justiça. E Saulo Ramos me sai com a seguinte tese, que ele publicou num livro. O livro, aliás, tem um título muito sugestivo. Assembleia Constituinte, o que pode e o que não pode. A tese de Saulo Ramos, muito importante para o nosso debate de história do direito, é: essa Constituinte foi convocada por uma emenda constitucional. Então, ela não é uma Constituinte originária. Ela está limitada à norma que permitiu a emenda 26. E que norma era essa, para Saulo Ramos? A emenda número 169, que, como sabemos, é uma emenda baixada por 3 ministros militares com o Congresso fechado, o presidente afastado e tendo sido proibida a posse do vice-presidente, que era no civil. Saulo Ramos dizia que a Constituinte estava vinculada a esse documento. E é interessante que o então relator Bernardo Cabral, com os seus relatores adjuntos, publica um texto em resposta, um texto muito duro, em que ele fala que não é nada disso. Aquela Constituinte era uma Constituinte originária. Inclusive, você que gosta de história das ideias, vale a pena ressaltar isso, há uma disputa sobre quem leu bem Kelsen. Porque Saulo Ramos diz que, segundo Kelsen, a norma fundamental gera as condições de validade das normas futuras, então aquela Constituinte era limitada pela emenda 1. Nesse documento, o Bernardo Cabral e seus relatores adjuntos dizem: Saulo Ramos leu mal Kelsen. Kelsen vai dizer exatamente o contrário, que essa Assembleia tem o poder constituinte originário, portanto, ela não está limitada por nada do seu passado. Então, é interessante a gente ver como uma disputa política assumiu uma disputa de categorias constitucionais. Acabou prevalecendo, sabemos, a ideia de que a Constituição era totalmente originária. Ou seja, a Constituinte não tinha uma limitação. Nós vamos ver a volta, de algum modo, mitigada desse raciocínio na DPF 153, que é aquela que trata da revisão da lei de anistia, em que alguns ministros do Supremo vão dizer que a emenda 26 de 85 se incorpora à Constituinte e, como ela tem uma previsão de anistia, ela está ligada à lei de anistia de 79 e ela seria, digamos assim, componente de um corpus constituinte. É uma releitura da tese do Saulo Ramos, que não me parece a mais correta, mas o Supremo vai abraçar essa ideia. Então, para a gente responder essa terceira pergunta, se a gente analisa o discurso de Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de outubro de 88, é um discurso que acaba se comunicando com o discurso de Mário Covas. É um discurso que fala, diz Ulisses Guimarães, que nós temos ódio e nojo da ditadura. É um discurso muito forte, muito lembrado até hoje. E lembrando que Ulisses Guimarães enfrentou cães
cães policiais que foram com os quais foi ameaçado na Bahia quando Antônio Carlos Magalhães era governador do estado. Lembremos que o Ulisses Guimarães foi anticandidato à presidência da República, denunciando que o que estava acontecendo era uma antidemocracia e que o que havia era uma anticonstituição. Então, se nós analisarmos bem, prevalece ao fim e ao cabo do processo constituinte a tese da Constituinte originária que vai romper com o passado. Isso é uma coisa crucial para compreender a Constituinte e o que aconteceu depois. Para finalizar, como arremate, a quarta pergunta é uma pergunta que remete para o futuro. É uma pergunta meio tautológica, mas importante, que é: o futuro da Constituição tem um futuro? Por que eu faço a pergunta com essa repetição proposital? Porque muito se discutia na Constituinte sobre o futuro. A Constituição vai valer? A Constituição vai ter força para mudar o país? A Constituição vai conseguir estabelecer uma nova convivência democrática? É muito interessante a gente ler os textos relacionados aos 10, aos 20, aos 30 anos da Constituição, como eles vão mudando, de algum modo, o tom. Hoje, nós já estamos no futuro da Constituição. Temos quase 32 anos de Constituição democrática. Uma Constituição que está em crise, mas está em vigor. A questão que se coloca hoje é uma questão em aberto. Nós vamos manter o texto constitucional ou a aventura constitucional terminou? Tivemos um grande professor de Direito Constitucional de Yale, Bruce Ackerman, que publicou um texto essa semana falando que o Brasil tem que ter uma nova Constituição. Eu concordo inteiramente principalmente com meu amigo Marcelo Catoni e com o professor Lênio Streck, que fazem uma resposta dizendo: não, não está acontecendo isso. Isso é uma leitura equivocada da Constituição. Justamente agora é mais importante do que nunca manter a Constituição. Então, essa pergunta está em aberto. Num sentido, eu não vejo o Brasil num momento, até usar a categoria do próprio Ackerman, num momento constitucional. Não parece que as aspirações e as principais ambições do Constituinte de 87 e 88 tenham sido cumpridas. Não me parece que a Constituinte tenha exaurido sua missão. Me parece que os problemas contra os quais a Constituinte se colocou, desigualdade, combate à discriminação, combate à pobreza, melhoria da situação dos trabalhadores, dignidade da pessoa humana, esses temas continuam atuais. Então, a obra constituinte continua a ser escrita. Mas nós sabemos, podemos falar sobre isso um pouco no debate, que sempre houve setores que não aceitaram os resultados de 87 e 88 e tentaram, de várias formas, de algum modo, desconstituir a obra constituinte. Essas pressões desconstituintes aumentam em 2016 e chegam até hoje. Então, a gente vive hoje uma encruzilhada, um momento decisivo de saber se o futuro da Constituição já aconteceu ou se o futuro da Constituição continuará a ter vários futuros. Eu termino aqui dizendo que é um prazer discutir esses temas com vocês. Claro que muito do que a gente falou aqui acaba limitando, de certo modo, pela questão do tempo, as sutilezas históricas das fontes, dos processos, mas eu posso esclarecer isso melhor aqui durante o debate. Muito bem, muito bem. Palmas para o Cristiano. Belíssimo final, Cristiano. Gostei muito desse questionamento sobre o futuro que está por vir, né? Ou um porvir do futuro, enfim, como é que a gente pensa isso? Parabéns, eu gostei da sua fala. Bom, eu tenho algumas perguntas, algumas questões que a gente pode problematizar aqui e depois a gente abre também para a nossa plateia. Você falava, Cristiano, sobre a questão dos anteprojetos, o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, que na prática foi abandonado pelas subcomissões, né? Mas eu queria explorar um pouquinho mais esse anteprojeto e falar, na verdade, talvez de anteprojetos que tiveram para a Constituinte de 88. A gente sabe, por exemplo, que o Fábio Conder Comparato também fez um projeto, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esses anteprojetos, as constituições que poderiam ter sido e que não foram, né? Um pouquinho sobre isso. E, somado a isso, uma outra questão que é:
quais foram as principais referências teóricas da Constituição de 88? Foi a Constituição Portuguesa, que tanto se fala? Se foi, foi no quê? Em que medida? Excelente pergunta, Tiago. Vou dividir a resposta em duas partes, porque me parece que a sua pergunta tem uma questão mais específica e tem algo mais amplo. Na questão específica, veja bem, eles não adotaram o anteprojeto da Comissão Afonso Arinos, mas ele foi muito utilizado nos trabalhos. A gente tem que pensar que eles tinham um documento com uma série de sugestões e que, claro, que os relatores das subcomissões e, especialmente, o corpo técnico da Câmara estava familiarizado com aquele documento. Claro que ele acabou sendo utilizado, sim. Ele não foi utilizado como anteprojeto oficial, mas ele foi consultado. Existem dissertações e teses que discutem isso. Inclusive, uma muito boa do Marcos Vinícius, que fez mestrado aqui na UNB, orientado pelo professor Menelik, eu fui da banca, junto com o professor Leonardo Barbosa. Ele faz um pouco esse exercício de tentar entender um pouco como a comissão o anteprojeto acabou afetando a Constituinte. E nós tínhamos muitas contribuições setoriais. Então, nós tínhamos uma aspiração, se a gente pega, por exemplo, o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, que foi em 81, que foi quando foi fundada a CUT, e foi ali, digamos, quando deu a pauta, digamos, das reivindicações da classe trabalhadora do novo sindicalismo. Ali nós temos uma série de reivindicações, algumas delas tiveram eco, outras não. Liberdade sindical, direito amplo de greve, direitos sociais, salário mínimo. Aí nós temos também a classe empresarial com as suas demandas. Eu estou orientando agora uma tese de doutorado da Ana Carolina Couto, que é uma doutoranda muito atuante. Ela fez uma dissertação de mestrado muito boa sobre a questão do terrorismo na Constituinte, acabou de ser publicada, e agora está redigindo uma tese sobre as propostas do setor empresarial e financeiro para a Constituinte, que também tinham eles também tinham a sua agenda. Então, nós tínhamos muitas pretensões setoriais e que, de algum modo, convergiram na Constituinte e foram trabalhadas de formas diferentes. Sobre as influências diretas, as duas influências diretas são a Constituição Portuguesa e Espanhola. Essas são as duas mais citadas. A portuguesa, na medida em que a Constituição nós não tivemos, ao contrário do que teve em Portugal, nós não tivemos uma revolução. Em Portugal, uma revolução levada a cabo por jovens capitães que vieram da luta colonial, tinha uma influência marxista muito grande. Até hoje está lá na Constituição o preâmbulo, né, para fazer uma sociedade sem classes. No que diz respeito, o que veio da Constituição Portuguesa são muitos direitos fundamentais e um pouco da rigidez constitucional também. Né? Nós temos muitas cláusulas pétreas, é um nome que eu não gosto muito, são os núcleos de intangibilidade. A Constituição Portuguesa é pródiga nesses núcleos. Tanto teve uma revisão constitucional que diminuiu a abrangência desses núcleos. O Brasil também ampliou seu núcleo de tangibilidade e também confiou muito no sistema institucional e no poder judiciário. Isso a Constituição Portuguesa também fez. Mas a espanhola é um exemplo na medida do exemplo da transição. Você sabe que na Espanha houve uma transição negociada, em que, quando terminou o regime franquista, Franco estava no poder e o franquismo tinha força. Não tinha força para controlar o processo, mas também não era uma força derrotada. Foi necessário negociar a centro-esquerda, a centro-direita, a esquerda e a direita. Então, os chamados pactos de Moncloa, que foram os pactos políticos feitos ao longo da década de 70, que possibilitaram a construção da Espanha, eles eram muito citados. O próprio Sarney citava muito a ideia do pacto social. Então, essa metáfora do pacto era uma metáfora muito usada para a transição e para a conciliação. Então, acabou sendo, sim, né, a Espanha também teve uma lei de anistia, também não teve justiça de transição, também teve uma transição controlada pelo regime. O ex-rei Juan Carlos II foi uma criação de
Então, nós temos modelos mais usados, Portugal e Espanha, mais citados e mais trazidos como exemplos, inclusive como disputa. São cartas um pouco diferentes entre si, e justamente trazidas por quem tinha o maior interesse em defender uma coisa ou outra. Mas existia um depoimento do ministro Nelson Jobim, muito interessante, ele foi um dos relatores adjuntos. Existia uma Constituição, eu, por coincidência, tenho esses livros que meus pais tinham. O Senado Federal editava um livro chamado Constituições Mundiais, que eram volumes de constituições de muitos países. Inclusive, é curioso que tem uma delas eram os países socialistas. E as capas eram vermelhas. E esses livros foram muito usados na Constituinte, parece. O Nelson Jobim falou que eles jogavam todos e ficavam pegando um pouquinho, recortando um de um ou de outro. Então, uma coisa que deveria ser melhor estudada era a participação do corpo técnico da Câmara e do Senado na Constituinte. É uma coisa que não é de se desprezar, e que existem muitas pessoas que estão aí ainda hoje, né? E a segunda parte da sua questão é a parte mais teorética, que eu acho fundamental. Eu até escrevi um texto, ainda inédito, em que eu digo que uma das coisas interessantes, uma das possibilidades interessantes de história constitucional é estudar aquilo que não virou texto constitucional, que foi discutido, que foi visto como possível, mas acabou não entrando no texto constitucional. Nós temos vários exemplos no caso brasileiro. A questão, por exemplo, uma subcomissão fascinante, a subcomissão de negros, índios e pessoas com deficiência. Nessa subcomissão, nós tínhamos proposta, inclusive, de ações afirmativas. Foram existindo no Brasil na década de 2000, mas tinha isso muito claro no texto da subcomissão. Aí foi sendo filtrado ao longo do processo constituinte. Acabou não aparecendo no texto final da Constituição. A proteção dos indígenas ficou já mais clara, mas também foi mudando a redação. A composição do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Tinha uma das subcomissões aprovou uma composição muito curiosa. Era um Supremo, se não me engano, 18 ou 19 ministros, e tinha duas salas do Supremo. Uma sala de controle da legalidade, que seria o o STJ hoje, e outra de controle de constitucionalidade. E seria o mesmo tribunal. Então, teria alguns ministros alocados numa função e outros ministros alocados em outra função. Havia também uma outra subcomissão que aprovou um tribunal constitucional nos moldes europeus. Então, é muito interessante analisar isso. E tem um exemplo clássico americano, né? Você sabe que antes da Constituição Federal, houve as constituições estaduais. E elas foram laboratórios de experiências constitucionais. Uma delas, a Constituição de New Jersey, chegou a estabelecer o voto feminino. É um dado muito curioso, porque não havia um sufrágio universal na época. Inclusive, logo depois acabou sendo modificado o texto, mas em algum momento isso foi aprovado. Então, quais eram as condições que levaram à aprovação desse dispositivo? Eu acho essa uma pista histórica fascinante, e eu estou procurando segui-la. Tenho pesquisado um pouco sobre a subcomissão dos negros, indígenas e pessoas com deficiência. Bem, muito bem. Essa era até uma das questões que eu ia fazer, mas já está resolvida, que era perguntar sobre as presenças das minorias na Constituinte. A gente sabe a famosa história do Ailton Krenak, que vai no meio do Congresso e começa a pintar o rosto, né? A gente teve constituinte indígena, inclusive, né? Você pode falar também sobre isso, Cristiano, mas eu queria também tomar uma outra pergunta, que eu acho interessante, que você falava sobre essa discussão da natureza jurídica da Constituinte da Assembleia e a possibilidade dela virar uma duplicata, né? Que foi, inclusive, uma experiência que a gente já teve no Brasil. Na Primeira República. A Laila Galvão, minha querida amiga, fez uma dissertação sobre a duplicata. E a gente está vendo na Venezuela acontecendo, né? A criação de uma constituinte para controlar o Congresso, né? Exato. E chegou a discutir isso? Chegou a levantar essa experiência das duplicatas, esse receio? E aí, uma outra coisa vinculada aí sobre a limitação ou não da Constituinte, me lembrou o famoso parecer do Kelsen na Constituinte 33 e 34, né? Que talvez se o Saulo Ramos tivesse lido ele não teria entrado nessa bola dividida, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Sobre essa questão, essa primeira coisa que você coloca é sobre
Qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre as minorias na Constituinte. Tá, não, mas aí depois você falou sobre a coisa do Sobre as Kelsen e duplicatas e as a... duplicatas. Olha, o argumento da época era o seguinte: o argumento da época era muito forte, era o argumento da governabilidade. O Sarney, a todo momento, nessas reuniões ministeriais, dizia: a Constituição vai trazer o Brasil, vai tornar o Brasil ingovernável. Então, tinha um pouco, na verdade, o que não era uma questão de governabilidade. Qual era o pano de fundo dessa disputa? O pano de fundo é quem controla o processo. A gente tem que ver essas tensões no meio militar, no meio civil, como reações de um processo que pela primeira vez foge ao controle. A minha hipótese é que, como eu falei para vocês nas outras aulas, o regime controlou todas as etapas do processo. Ele faz um ato institucional, ele vai caçando mandatos e vai punindo opositores e mantendo uma aparente legalidade. Quando considera necessário, ele fecha o parlamento, aprova normas mais duras, impede o presidente civil de tomar posse e vai fazendo sua transição que ele controla. Quando o regime decide acabar com o bipartidarismo, ele acaba. Quando o regime decide que está ficando perigoso perder eleições legislativas, ele muda as regras do jogo, fechando o Congresso. Não tem nenhum problema para fechar o Congresso. Quando ele quer impedir eleições diretas, ele impede eleições diretas. Então, nós temos, assim, digamos, esse braço civil do regime foi muito bem sucedido nesse controle. Em 87, 88, é a primeira vez que realmente ele perde o controle. É a primeira vez que as novas vozes se fazem sentir, se fazem ouvir, e isso gera uma complexidade ao processo que esses setores não estavam esperando. Porque um dado muito importante, eu não falei, foi muito bom perguntar se eu posso falar sobre isso agora, é que se você analisa o texto constitucional, ele é um texto que ele não combina com as assinaturas. A Assembleia era uma Assembleia de centro. A esquerda e a centro-esquerda tinham 30% no máximo da Assembleia. Como se faz um texto que rompe muito mais com o passado do que eles imaginavam? A única explicação plausível é esse processo social de troca, esse processo de circulação. Um bom exemplo é essa resposta do Bernardo Cabral à tese do Saulo Ramos. Quem assina junto com ele? Quem assina junto com ele o documento dizendo que a Constituinte é originária e que não está limitada pela emenda 1, coisa alguma? 2 parlamentares que eram relatores adjuntos, Adolfo de Oliveira e Conde Reis. Adolfo de Oliveira era um deputado do PL que vinha da UDN e era um homem ligadíssimo ao regime militar. Conde Reis era de uma família tradicionalíssima de Santa Catarina, ele foi o relator da Constituinte 67. Nenhum deles pode ser suspeito de esquerdismo, mas eles assinam um documento dizendo que a Constituição é uma Constituição feita por uma Constituinte originária que não tem vínculos com o passado. Ou seja, é um momento em que o processo assume um protagonismo que, de algum modo, quem controlou a transição não estava preparado para enfrentar. Houve ali um transbordamento, sem dúvida. Então, acho que isso explica um pouco esses debates, essas controvérsias. Tem a ver com quem controla o processo. E a gente sabe... primeira... Não, eu Diga. ia falar, Cristiano, a gente sabe, você não notou, talvez, você está sendo ingênuo, mas é o Foro de São Paulo, claramente, que controlou o processo. Sim. Então, eles já estavam gestando isso, na verdade. Exatamente. Nós somos muito técnicos e não percebemos isso. Somos manipulados pelo Foro de São Paulo. Exato. Agora, a primeira parte da sua pergunta, a questão das minorias, esse discurso do Ailton Krenak, todo mundo devia ler, junto com outro, do Joel Rufino dos Santos. Os dois são ouvidos pela mesma subcomissão, que é a subcomissão de, essa que eu falei, negros, indígenas e pessoas com deficiência. Nessa subcomissão, nós temos uma diversidade de vozes impressionante. Joel Rufino dos Santos era um jornalista, escritor,
ligado ao movimento negro, que faz um pronunciamento emocionante, em que ele diz que o Brasil não é, que existe todo um esforço de embranquecimento do Brasil, que ali era a hora de enfrentar isso e ver o Brasil como uma nação diversificada, uma nação plural. A fala do Ailton Krenak é impressionante. Por quê? Ele recorre a todo momento à ideia de fazer um processo de paz. Ele fala: essa é a chance que nós temos de celebrar a paz. Por que está falando de paz? Porque ele é do povo indígena dos Botocudos, no Vale do Rio Doce. Esse povo dos Botocudos teve que enfrentar uma guerra justa de Portugal. Eu tenho o ato de 1808, que é a Carta Régia, que autoriza a guerra justa para exterminar os Botocudos. Como é que Krenak vê aquele processo? Aquela guerra nunca acabou para ele. Aquela é uma guerra que nunca terminou. Então, ali era o momento de fazer o acordo, o processo de paz. É fascinante essa leitura que ele tem do processo. É uma leitura de mostrar que é um momento em que é possível levar as questões históricas às últimas consequências. Então, eu vejo isso como um componente importantíssimo no processo constituinte e que vem sofrendo, como você sabe, vem sofrendo ataques. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, inventou um conceito de marco temporal para a ocupação das terras indígenas que praticamente nega a Constituição, na medida que exige que haja uma prova de que eles estavam lá antes da Constituição, uma prova impossível de se fazer e que não decorre. Então, o que nós temos? De novo, no pós-constituinte, essa disputa por si mudou inteiramente a maneira de se estabelecer essa escritura. Então, essa é uma parte fundamental do processo constituinte. Muito bem, Cristiano. Sua internet está um pouquinho travada agora, mas deve ela melhorar está me dando uns sinais aqui que ela está instável. Mas a voz está agora. vindo. A imagem um trava, mas a voz vem. Então conseguimos sobreviver. Vou fazer minha última pergunta para depois a gente ir para as perguntas do público, Cristiano, que eu quero fazer uma pergunta interessante aqui para mim, eu tenho um interesse especial, que é entender o seguinte. Hoje, 30 anos depois, 32 anos depois, praticamente, da Constituição, a gente consegue ver que ela também, ou pelo menos a arquitetura que ela estruturou, foi responsável por gerar uma série de instabilidades políticas. Por exemplo, a Constituição de 88 separa ou distingue o interesse público do interesse do Estado, coisa que não era separado anteriormente, né? E o Ministério Público, por exemplo, é um ator fundamental nesse sentido, a partir do momento que antes o Ministério Público, em alguma medida, era a AGU também, né? Defendia o Estado, né? Tinha essa ideia. Somado a isso, a gente tem essa figura bizarra do Supremo Tribunal Federal de ser Corte Constitucional, vara de inquérito, tribunal de apelação, é tudo, né? E acaba concentrando um excesso de funções que gera também instabilidade. Então, entendendo isso, e olhando para a nossa história recente, de 2013 para cá, vamos fazer esse recorte, ou a gente pode pegar do mensalão para cá, enfim, tem vários recortes que a gente pode fazer. É possível se apontar que defeitos da nossa Constituição de 88. E somado a esses defeitos, vou retomar um argumento que você levantou sobre o texto do Ackerman recentemente, né? Mas eu adicionaria ainda que há alguns anos atrás, acho que foi durante 2016, durante o impeachment, não lembro, o Birrenbach, que você citou, o José Carlos Dias e o Modesto Carvalhosa publicaram um artigo falando que era hora de uma nova Constituição, né? Constituição caducou, Cristiano, levando em conta esse fator das instabilidades institucionais que ela gera? Excelente pergunta. Vou responder em algumas partes. Em primeiro lugar, defeitos na Constituição. Inúmeros. Existem vários. O principal, ao meu ver, não é ainda nem esse da questão do excesso de jurisdição, que é um defeito, mas o principal, ao meu ver, são os momentos de continuidade. Você tem
setores na Constituição, você tem parte da Constituição em que a transição conseguiu controlar o processo, especialmente segurança pública. A Constituição não avança nada na matéria de segurança pública. Até pelo contrário, ela cristaliza no texto constitucional a divisão das duas polícias, ela coloca as polícias como forças auxiliares das Forças Armadas. Ou seja, em matéria de segurança pública, a Constituição não avançou em nada. Tem um outro fator que eu gostaria de pesquisar mais, que a minha colega, que eu estimo muito, a professora Ela Vieco Volkmann de Castilho, inclusive tem origens paranaenses, ela é formada na Federal do Paraná, professora de Santa Catarina, depois veio para cá, professora brilhante que eu respeito muito, e participa muito das bancas do grupo dela de criminologia. A Constituição tem um elemento meio criminalizante, né? Que é um dado curioso. Ela criminaliza muitas condutas. Quando ela quer dizer que ela se coloca contra, por exemplo, o racismo é crime inafiançável e imprescritível. O terrorismo e a tortura são crimes. Então, ela é uma Constituição, de algum modo, criminalizante. Assim. Ela acaba expandindo, de algum modo, ela acaba apostando um pouco no direito penal, em algumas passagens, para estabelecer, digamos, algumas mensagens políticas. Um dado curioso também. Né? Tem um artigo muito provocador da Maria Lúcia Caram, chamado A Esquerda Criminalizante, uma coisa assim. Às vezes, com uma certa pauta de aumento do direito penal, e que não sei se é tão emancipatório. Muitas vezes a Constituição não conseguia romper com o passado. Mesmo na questão dos atos de exceção, mesmo na questão da justiça de transição, teve que ficar nas disposições transitórias. E teve que ser muito negociado isso também. Então, nós temos assim, elementos que poderiam ter avançado mais e que não se avançou exatamente por conta do processo político. Agora, o que você se referiu, o Supremo Tribunal Federal. Aí tem duas coisas. Uma coisa que é mais estrutural e que é da época e que essa está na conta da Constituinte, em todo o seu setor, no sistema de justiça. Isso é evidente. Um discurso que era muito, digamos, frequente na época, era o medo que a Constituição não pegasse. Que a Constituição fosse, digamos, um amontoado de normas que não tivessem efetividade. Esse era o maior desafio, inclusive para os constituintes mais próximos ao campo popular. Eles tinham muito receio de ter umas belíssimas normas e mandar muita coisa para a legislação ordinária, e isso não ser regulamentado e virar uma lei para inglês ver. Era uma expressão muito usada na época. E aí, qual foi a escolha do Constituinte? Essa escolha tem um preço. A escolha foi apostar num sistema de justiça. Não só no judiciário, mas o judiciário no centro do sistema de justiça, em que nós temos o Ministério Público, advocacia pública, defensoria pública, todos eles potencializados, constitucionalizados, e no centro um judiciário realmente hipertrofiado, né? Uma expansão do judiciário, e que significa o quê? Uma ideia e novas ações constitucionais. Habeas data, mandado de segurança coletivo, mandado de junção, formas de controle de constitucionalidade, que é outra coisa sobre a qual não houve muita reflexão, porque, como você sabe muito bem, o controle concentrado no Brasil foi implantado pela ditadura. A ação direta de constitucionalidade, ela é filha primogênita da representação pela constitucionalidade, que é uma inovação da emenda 16 de 65. Portanto, um momento de ditadura. E não teve nenhum tipo de reflexão crítica sobre esse legado, sobre essa ampliação. E a gente vai ver depois da Constituinte só o aumento do poder do Supremo em controle concentrado. Aí vem a ação direta de constitucionalidade por omissão, declaratório de constitucionalidade, a DPF, uma série de normas. Depois vamos ter a repercussão geral, que é a tentativa de abstrativizar o controle concreto. Então, nós temos uma supervalorização do Supremo, que eu considero uma anomalia no sistema. Agora, falando especialmente do Supremo Tribunal Federal, eu recomendo muito um artigo do professor André Kenner e da Lígia Freitas, que é O Supremo na Constituinte e a Constituinte no Supremo.
Esse é um belo artigo, saiu naquele número da Lua Nova sobre os 25 anos da Constituição. Lá na bibliografia que eu encaminhei para você. O que ele mostra ali? Ele mostra que o Supremo, de algum modo, permaneceu como uma espécie de, digamos assim, de fiscal do processo constituinte e que atuou muito nos bastidores fazendo lobby e que teria sinalizado que poderia, inclusive, adotar essa tese da Constituinte limitada, caso fosse necessário. Insinua em alguns pronunciamentos. Ou seja, o Supremo foi um ator aí nesse processo e acabou se colocando contra a criação do Tribunal Constitucional, acabou quase que impondo o aumento das suas competências sem perder nenhuma competência. Então, é interessante notar essa influência do Supremo Tribunal Federal, que acabou sendo muito mais político no processo do que a gente pode imaginar. Então, a Constituição tem vários defeitos, tá? Vários defeitos. E é muito importante que na construção da história constitucional a gente não deixe de lado, não leve esses defeitos, não passe um pano sobre esses defeitos. Agora, a minha resposta à sua última pergunta é completamente negativa. Eu não vejo a Constituição finalizando seu ciclo, eu não vejo a Constituição como responsável por instabilidades institucionais. A meu ver, isso é um jogo muito curioso que atores políticos fazem de não assumir as próprias responsabilidades e jogar essa responsabilidade sobre o texto constitucional. Uma Constituição é aquilo que a gente faz com ela também. Então, assim, a nossa Constituição tem uma estrutura democrática. Como ela é usada é uma outra questão. Ela não garante nada, né? A Constituição, ela não muda o mundo por si. Ela permite práticas que podem mudar o mundo. Agora, ela também permite o seu uso contra ela própria, como vem acontecendo muitas vezes. Então, o discurso de fim da linha da Constituição é um discurso falacioso. É um discurso de quem não aceitou exatamente esse elemento das novidades do processo constituinte e queria que ela fosse muito mais parecida com as anteriores. Muito bem, muito bem. Ótima resposta, professor. Gostei bastante. Então, vamos lá. Começando então aqui com as perguntas do nosso público, Cristiano, só vou pedir que a gente tente ser as respostas um pouco mais rápidas, para não avançarmos muito no tempo. Então, o Gabriel Lemke de Paula, meu querido monitor, faz a seguinte pergunta: qual foi a posição desses juristas da transição, o Afonso da Silva, o Moreira Alves, no regime e na Constituinte globalmente considerada? Hoje, o Afonso da Silva é um elemento de esquerda, ou é considerado eventualmente, né? Ele era assim na época ou se tornou depois? Eu não sei se eu colocaria ele como uma pessoa de esquerda. Tenho dificuldade com essa classificação. Assim, ele era um professor da USP que não era dos mais no processo constituinte por ser um assessor direto de Mário Covas. Como a gente viu pela minha exposição, Covas acabou tendo uma dimensão enorme no processo constituinte. Então, isso gera já Zé Afonso da Silva como um grande ator político no processo. Mas eu não vejo como democrata nos limites de um democrata, como o democrata poderia ser democrata na metade dos anos 80. Seria alguém que comprometido, digamos, com as instituições, alguém que não tem uma ideia de ruptura, não tem uma ideia, digamos, mais radical, mas alguém que tem um compromisso com os direitos fundamentais. E essa é uma marca da Constituinte, essa centralidade dos direitos fundamentais. Isso, nesse ponto, ele foi muito importante, na medida em que ele pode ter ajudado a dar forma a essa ideia dos direitos fundamentais. Moreira Alves, por outro lado, Moreira Alves é um professor de direito civil, direito romano. É importante lembrar e dizer assim, que Moreira Alves é um conservador que nós, de algum modo, sentimos saudade, porque é um conservador, primeiro, brilhante intelectualmente, era um professor que os alunos adoravam, sim, os alunos do UNB, ele sempre foi um professor muito popular, muito sério, vinha dirigindo seu fusquinha para dar aula,
Assim, não foi meu professor, mas os relatos mostram, eu até dividi mesa com ele já, em que se contaram histórias sobre isso, e um conservador que nunca escondeu o seu conservadorismo. Ou seja, um conservador que sempre foi muito transparente no seu conservadorismo. Ele acabou sendo um ator institucional importante, porque ele lança, sem dúvida, e que está em questão na Constituinte. Então, ele acaba sendo, digamos, influente mais pelo aspecto institucional e menos pelo pensamento jurídico. Muito embora seu pensamento jurídico também fosse muito claro. Você lê o discurso dele na instalação da Constituinte, suas posições são muito claras ali. Mas ele acha que no processo constituinte ele entra mais como um ator institucional. Muito bem, muito bem. Passando para a próxima, Maria Celina Gordilli faz a seguinte pergunta, Cristiano. Você pode comentar sobre a revisão constitucional de 93? Como essa revisão se inseriu no futuro passado da Constituição de 88 aí? É uma pergunta kozelekiana, É o que né? eu ia Usando falar, Kozelic os Feelings. modos temporais, assim, muito bem, muito bem. A Celina é aluna nossa aqui do UNB, ela que já falei da dissertação dela aqui, essa é uma boa pergunta. Bom, a revisão constitucional é uma coisa curiosa. Havia uma certa expectativa de que ela fosse muito mais ampla do que acabou sendo. Por quê? Por uma razão que vale a pena até pesquisar, a Constituinte estabeleceu apenas uma revisão constitucional. Ou seja, ela fica no singular, o famoso artigo 3º das disposições transitórias. A revisão constitucional ocorrerá a partir dos 5 anos, ou seja, a partir de 5 de outubro de 93 é desencadeado o processo de revisão constitucional. O que acontece é que, em 93, nós já tínhamos passado pelo impeachment de Collor. O Congresso estava em fim de mandato, era o Congresso Revisor, estava em fim de mandato e muito, digamos, afetado em sua credibilidade pelos escândalos anões do orçamento. Houve uma CPI do orçamento, houve cassações de mandato, houve renúncias. E era um Congresso que estava em fim de mandato, que em 94 haveria renovação do Congresso. Era um Congresso que tinha sido eleito em 90. E esse Congresso, muito por conta de Humberto Lucena, que era o presidente do Senado na época, ele levou a cabo a tarefa de fazer a Constituição de qualquer maneira. E vários setores se opuseram à revisão constitucional. Inclusive, houve uma disputa muito curiosa sobre a abertura. A sessão de abertura da revisão constitucional foi suspensa por um mandato de segurança. Isso foi um caso muito rumoroso, porque parece que não tinha o quórum suficiente para abrir a revisão constitucional. E o presidente Humberto Lucena insistiu em abrir. Houve deputados da oposição que estavam com mandato de segurança e o ministro Marco Aurélio, na época, deu a liminar para suspender. E aí ele foi execrado por Saulo Ramos, foi muito deselegante com ele, e acabou que o Supremo, mudando a sua própria jurisprudência, deu provimento a um agravo regimental para essa decisão, dizendo que era um ato interna corporis. Ela acaba não conseguindo, pelo momento político do país, pelo desgaste do Congresso, são aprovadas 6 emendas de revisão, nenhuma delas muito significativa. Então, o que acontece? O que acontece é que, assim que finalizou a revisão constitucional, em outra oportunidade, com as estratégias de mudar a forma de mudar a Constituição. Aí nós temos várias propostas de emenda constitucional que mudam a maneira de mudar a Constituição, porque não daria para fazer mais a mudança por meio da revisão. Só por emenda, que exige 3/5 em cada casa. Muito bem, muito bem. Passando para a próxima, Cristiano Manuel Prado Júnior faz a seguinte pergunta. Como você avalia os conflitos em torno da dinâmica temporal da Constituição, especificamente com relação à projeção ao futuro da regulamentação de pontos estratégicos de embate do processo constituinte? Por exemplo, com relação a direitos fundamentais de minorias, a regulamentação da mineração e aproveitamento energético de terras indígenas e áreas protegidas. Houve ali aquilo que alguns constitucionalistas americanos falam que são as soluções de compromisso. Cristiano, deixa eu te interromper, que está bem
Tá travada a internet? Isso na época do Centrão, quando a Cristiano? coisa complicava, mandava para a legislação. Oi, Deixa eu só. Eu vou Thiago, pedir eu para. estou te vendo, mas estou te vendo. Quer Tá. que eu entre e saia? Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou travar o seu vídeo, a gente fica só com a sua voz para essas respostas, depois a gente abre o vídeo de novo, que aí vai ajudar, tá? Perfeito, sem problema, sem problema. Então, vamos ver se. Ok? Aqui. Pronto, E agora agora, estão me ouvindo melhor? eu acho que sim. Pode então recomeçar a resposta da pergunta do Manuel Prado. Do Manuel. O Manuel também é doutorando aqui conosco na UNB. E o interessante é a pergunta do Manuel, porque o Manuel ele é graduado e mestre em História e está fazendo seu doutorado em Direito. Então, ele traz um pouco de uma curiosidade histórica que é importante para a gente. Muito bom. Muitas vezes as perguntas que ele faz são perguntas fora um pouco do nosso campo, e é importante para a gente ouvir essas perguntas. Bom, como eu ia dizendo, quando veio esse momento, havia toda uma expectativa de evitar jogar temas para a legislação ordinária, para evitar adiamento da Constituição. Mas o que acontece? Quando vem a Constituinte, quando vem o Centrão, muita coisa entra em impasse. Quando não havia votos suficientes nem para manter o dispositivo da sistematização e nem para derrubá-lo, a solução muitas vezes era mandar para a legislação complementar ou ordinária. Então, é isso que explica algumas normas da Constituição que fazem assim. Por exemplo, questão de direitos sociais. Uma das questões mais discutidas na Constituinte é a questão da estabilidade no emprego. Havia toda uma demanda por estabelecer uma estabilidade, uma norma de estabilidade, digamos, de proibição da despedida imotivada. Isso não foi possível fazer. Como é que ficou isso? Como é que se estabeleceu isso? É o artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Se estabelece a proteção contra a despedida imotivada. Nas disposições transitórias se aumenta a multa do FGTS de 10% para 40%, mas coloca para a lei complementar fazer essa despedida imotivada. Essa lei complementar não existe até hoje. Ela continua provisória por mais de 30 anos. Então, isso foi muitas vezes a forma que se estabeleceu de solução de compromisso. É óbvio que, se você analisar os relatórios das comissões temáticas e da sistematização, você tinha mais direitos fundamentais sem necessidade de suplementação legislativa. Mas isso acabou sendo uma solução de compromisso gerada por esse impasse criado na fase do Centrão. Tá dando para ouvir, Thiago, agora? Tá sim, Cristiano. Agora tá 100%. Uma pena que a gente não consegue te ver, né? Em Vamos lá. último caso, a gente pode iniciar a internet aqui, dá para fazer isso também. Tá bem. Não, mas acho que vai dar certo. Vai estar tranquilo. Vamos lá. Mais uma pergunta do meu monitor Gabriel Lenk, uma pergunta mais teórica aí, Cristiano, ele faz o seguinte: Kelsen defende que as revoluções que estabelecem novas formas fundamentais podem ser consideradas jurídicas do ponto de vista do direito internacional. No caso do Brasil, poderíamos afirmar que a Constituinte autônoma seria, da perspectiva kelseniana, juridicamente legítima se o processo fosse considerado um rompimento com o passado? Faríamos, assim, uma ligação entre o debate cultural em torno do rompimento e da continuidade e o debate jurídico em torno do poder constituinte, constituído ou originário? Olha, é fascinante essa possibilidade, mas ela não aparece para a gente nas fontes. O que as fontes nos mostram é um debate muito político. É isso que é importante frisar. O que eu acho que as fontes nos mostram é uma arena política de indeterminação e que muitas vezes os conceitos jurídicos eles são, de algum modo, instrumentalizados por atores políticos. Então, era interessante para alguns atores dizer que a Constituinte era originária, enquanto que era interessante para outros atores dizer que a Constituinte ela tinha limites no regime anterior. O que está, digamos, no pano de fundo dessas práticas são posições políticas. Eu acho que
Eu entendo essa questão Kelsen, por exemplo. Kelsen é citado nesses pareceres assim muito como argumento de autoridade. É muito interessante a maneira como é citado. Ele é citado por Saulo Ramos como argumento de autoridade. E ele é citado por Bernardo Cabral e pelos autores adjuntos também como argumento de autoridade. Não num sentido, digamos, muito filosófico da questão. O que está em jogo ali mesmo é uma questão política. E o direito vai entrar, e eu acho que é uma das funções do direito, justamente para tentar dar uma tradução conceitual a essas práticas políticas. Então, o que as fontes, pelo menos dessa controvérsia, me mostram é esse embate. Era uma coisa, digamos, uma discussão menos teórica e mais política, que de uma disputa que é muito retórica. Acho que a retórica ajuda muito a explicar a Constituinte, muito retórica sobre conceitos. Então, eu entendo a pergunta, acho que ela é válida na perspectiva do historiador hoje, mas eu não consigo projetar esse debate para a época. Eu acho que a época, o debate assumiu outros termos. Muito bem, muito bem. Cristiano, uma pergunta do Eric Nakamura, agora é assim. Professor, falando um pouco sobre a insatisfação dos militares com a Constituinte, que se comentou na exposição, havia ali uma tensão com a possibilidade de um novo golpe? Havia clima para isso ou a promulgação do novo texto era certa? Nada era certo. Assim, era um momento de muita incerteza. E essa perspectiva do golpe, é muito difícil a gente saber quanto ela esteve ou não, digamos, presente. Nós temos que lembrar que já foi acidentada essa presidência Sarney, né? Uma presidência que já começa com uma discussão sobre a própria legitimidade dela, porque Tancredo morre na véspera de tomar posse. Analisando a Constituição de 67, com a emenda 169, o certo seria convocar uma nova eleição. Sarney não tinha direito de tomar posse como presidente. Não houve vacância para ele tomar posse. E não houve nem exercício no cargo de presidente da República. Aí nós temos uma questão histórica interessante. Se comenta, desde essa época, que teria acontecido uma reunião secreta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, seria na madrugada do dia 14 para a manhã do dia 15. É interessante eu falar um pouco disso, eu sei que é um recurso não muito, digamos, elegante, mas eu me lembro dessas coisas. Eu morava em Brasília e, por uma dessas coincidências, eu era estudante secundarista, eu estava no terceiro ano do médio, o apartamento onde eu morava era do lado do apartamento que tinha alugado Tancredo Neves. Então, a quadra estava toda enfeitada para a festa da posse de Tancredo. Havia toda uma expectativa. E ele vai para uma missa na igreja Dom Bosco, igreja, aliás, na qual eu fiz minha primeira comunhão, ou seja, uma igreja que eu frequentei, que eu estava no colégio Dom Bosco. Ele vai lá e na missa tem umas fotos, que são fotos muito pungentes. Ele está claramente com muita dor. De lá, no dia 14, ele era um homem muito católico, mineiro e tal, no dia 14 mesmo, ele vai para o hospital de base. Aí dizem que o Supremo Tribunal Federal se reúne secretamente e que teria participação nesse encontro do ministro Moreira, do deputado Ulisses Guimarães e do ministro Leônidas Pires Gonçalves, que vai ser ministro. Seria ministro Tancredo, vai ser ministro Sarney. E que lá teria ocorrido esse acordo próxima da gente. Ele lançou um livro sobre o Supremo no ditadura, está na minha biografia. Nós perguntamos para o Felipe sobre essa reunião. E ele falou, olha, o Felipe Recon discutiu o livro dele no meu grupo de pesquisa. Uma discussão muito boa. E ele falou assim, olha, as minhas fontes falam que houve essa reunião, sim. Mas não é uma coisa que os atores estão muito dispostos a assumir inteiramente. Então, por que eu estou dando essa volta? Para dizer que existia um questionamento sobre aquela presidência. E pode ter existido uma tutela militar do exercício do poder por Sarney. Então, esse fantasma do golpe, ele era volta e meia ativado pelos militares. A gente tem que lembrar
que o dispositivo militar do regime continuou operando. Quando eu estava na comissão de anistia, uma das principais provas da perseguição era quando a pessoa tinha acompanhamento pelo SNI, tinha seus registros. Essa estrutura do SNI, com espionagem, com elaboração de relatórios, ela foi intacta até no mínimo 91, 92. Ou seja, as pessoas eram monitoradas em 87, 88. Isso, você vai no Arquivo Nacional, você vê muito monitoramento. Portanto, eu acho que o quadro não era certo, havia uma tensão no ar, sim. Se, por um lado, nós tínhamos a Argentina e o Uruguai já saindo do regime militar, o Chile ainda era uma ditadura, o Paraguai ainda era uma ditadura. Então, a Guerra Fria não tinha acabado, Reagan estava na presidência americana, então nada era muito certo nesse período. Na verdade, era bastante incerto. Muito bem, muito bem. O Igor faz uma pergunta, Cristiano, que eu acho que você já respondeu, ele até fala que talvez já tenha explicado, né, que era sobre o papel da comissão de sistematização, né? Se você quiser fazer um comentário, senão a gente pode partir para o encerramento, Cristiano. Eu só comento muito rapidamente que a sistematização foi crucial no processo constituinte. E também graças a essa ação do Mário Covas. Claramente, se você pega o livro do Leonardo Barbosa, que também está na bibliografia, a gente já comentou aqui, ele mostra como a sistematização ela é um pouco mais progressista do que a Assembleia como um todo. Isso foi fundamental no processo, porque isso gerou, digamos, as balizas em relação às quais o Centrão vai se colocar contra. Mas ele não podia fazer um novo texto. Então, o trabalho da sistematização foi crucial. E ali era o momento que havia realmente discussão, as emendas eram discutidas na sistematização, era uma espécie de mini plenário. Então, eu considero que a sistematização foi... Na verdade, o sabor da novidade da Constituinte está nas subcomissões. As subcomissões é onde as soluções são experimentadas. As subcomissões é quando há uma maior liberdade de proposição de inovações. A sistematização já tem um elemento de tentar controlar um pouco essas inovações, mas, ao mesmo tempo, ela tem ali uma liberdade que o relator não teve na época do plenário, por exemplo. No plenário, o relator está preso aos acordos de liderança, enquanto que na sistematização ele está mais, digamos, mais à vontade para fazer algumas coisas com aquilo que as comissões temáticas propuseram. Então, acho que estudar a sistematização é uma boa ideia para quem quer fazer a história da Constituinte em 87 e 88. Muito bem, muito bem. Cristiano, vamos tentar abrir o teu vídeo de novo para a gente... Vamos lá. Ask to start video. Ok. Ok. Olha, eu tenho a impressão, Cristiano, que a gente não precisa fazer a parte de indicações bibliográficas, porque você nos brindou, na verdade, com 7 páginas de ótimas indicações bibliográficas, que eu acabei de colocar aqui no chat para vocês, está lá em cima, na verdade, um PDF. Mas se você quiser falar alguma coisa específica ainda, que você falaria, de todas para Constituinte tem que ler isso, você pode fazer essa indicação se quiser. É difícil fazer isso. Por quê? Porque o que eu procurei fazer? Eu procurei nessa bibliografia misturar coisas. Uhum. Vocês vão encontrar desde livros mais canônicos até artigos em periódicos, passando também por teses e dissertações, que é uma coisa que eu procurei fazer também. Mas ela está incompleta, sempre vai estar incompleta. Eu fiquei horas fazendo, adoro fazer isso. Acho que são as duas coisas que eu gosto de fazer, são plano de curso e referências bibliográficas. Eu acho interessante a gente montar isso. Eu acho que o que a gente pode fazer é tentar aumentar essa bibliografia. À medida que eu peço até que vocês que estão nos acompanhando no curso, me enviem, eu não sei se eu passo meu e-mail aqui pelo chat, como é que Pode eu posso mandar, fazer? se quiser. Ou eu posso enviar também para os matriculados no curso, mas nem todos que estão aqui são matriculados. Faz como você achar melhor, Cristiano. Tá, então se você puder mandar depois, eu vou botar aqui, e-mail para envio de sugestões para a bibliografia.
porque a gente pode construir isso coletivamente, entendeu? Eu vou botar um Claro. e-mail aqui, tá? Mas o que eu sugiro, assim, o que eu sugiro é que a gente leia. É muito difícil, você pode cometer algumas injustiças, né? Mas alguns autores são particularmente importantes, assim, e autores que estão, digamos, circulando entre nós. Eu recomendo muito os textos do professor Andrei Kerner. O professor Andrei Kerner, ele alia a ciência política com a história do direito. Uhum. Então, ele tem uma sensibilidade muito fina para perceber essas dinâmicas dos tempos, o tempo da ciência política, o tempo da análise de conjuntura, com o tempo da história, com essas camadas que se colocam. Então, os textos dele são textos muito representativos, que eu recomendo bastante. No que diz respeito à história do regime militar, alguns autores são canônicos. Carlos Fico, Daniel Arão Reis, Marcelo Ridente, aquele que nós já falamos, Jorge Ferreira e Ângelo de Castro Gomes. Esses são referências que são sempre seguras. Transição, o livro do Renato Lemos é muito bom. É um livro recente, que sistematiza várias partes da transição. O Marcos Napolitano, sobre o qual já falamos aqui também, é sempre muito bom. O Éder Sader, já falamos também, é muito bom. Sobre a Constituinte, eu quero resgatar um personagem importante, João Gilberto Lucas Coelho. Ele era um deputado gaúcho que acabou não sendo constituinte. Ele foi deputado antes da Constituinte, mas na época ele foi candidato a vice-governador do Rio Grande do Sul, não se elegeu, mas ele acompanhou, ele foi um assessor muito importante no processo constituinte. Textos importantes em que ele é um dos principais autores que descreve essa maneira pela qual se escreveu a Constituição. Ele participou disso. Então, ele é um testemunho muito interessante, eu recomendo muito. Recomendo muito o livro do Leonardo Barbosa, uma tese de doutorado por um livro, é uma pesquisa muito consistente. E recomendo também as produções do grupo de pesquisa que eu participo, Percurso Narrativos e Fragmentos, que estão lá em forma de artigos. Aí nós lembramos dos pesquisadores Douglas Pinheiro, Maria Pia Guerra, Cláudia Paiva Carvalho, alguns textos meus, o Ricardo Lourenço, a Maria Celina Gordilho, Ana Carolina Couto, esses que produziram reflexões sobre a Constituinte, o Renato Biliasi. Eu acho que seria interessante, assim, porque é um pouco uma marca nossa, da nossa pesquisa, e estão lá, eu procurei preservar isso lá também. Um autor interessante é o José Carlos Moreira da Silva Filho. Muita gente conhece ele como Zeca, ele mesmo usa o nome Zeca. É um professor da PUC do Rio Grande do Sul, foi vice-presidente da Comissão de Anistia, e ele fala muito bem sobre esse processo da justiça de transição no Brasil. Eu indico um texto importante dele, que é sobre a DPF 53, que está ali presente no texto também. E em teoria constitucional, em teoria da Constituição, que eu acho que tem que ter uma relação entre teoria da Constituição e história constitucional, eu vou indicar autores que você conhece. O professor Meirelles de Carvalho Neto, da UNB, o professor Marcelo Catone, da UFMG, o professor Vera Carande Schweire, da Federal do Paraná, que são autores que têm uma interlocução muito forte conosco, têm uma reflexão muito sofisticada sobre a teoria da Constituição e que eu acho que devem sempre ser lidos em relação a esse plano de fundo do direito constitucional. E convido todos a colaborarem com a bibliografia, enviando sugestões, temas, textos, teses. Por exemplo, eu senti falta de mais teses da Federal do Paraná, que com certeza existem, só que não me vieram a hora de formular. Então, é um historiador do direito muito sofisticado e acho que com isso a gente faz pelo menos um elemento mais ou menos representativo aí de um período tão importante para nós, que é esse período que nos constitui. Nós somos, o tempo é aquilo, é a essência que nos constitui. E nós somos seres do tempo, vivendo no tempo. E acho que esse tempo é um tempo muito importante para estudar a história constitucional e, particularmente, história constitucional recente. Muito bem, muito bem. Essa pergunta que o Menelik faz, que eu escutei pela Kátia Kozik, que é o que uma Constituição constitui, é uma das perguntas mais interessantes para a gente pensar. E eu acho que...
Diga. Me permite fazer uma última recomendação? Na bibliografia você vai encontrar alguns artigos que estão no livro, que é um livro que foi publicado no ano passado, essa é a última edição agora, a segunda edição, uma segunda edição ampliada, chamado O que Constituímos? Que isso foi fruto de nós tivemos um seminário no ano passado no FMG em homenagem ao professor Menelik. Foi uma semana inteira de seminário na UFMG e os organizadores do livro são o professor Davi Gomes e o professor Marcelo Catoni. Os dois conseguiram reunir várias pessoas refletindo sobre os 30 anos da Constituição e sobre a obra do professor Menelik. Então, esse é um livro, eu acho, muito significativo para a gente compreender um pouco exatamente essa dinâmica. O que nós constituímos e o que fizemos com o que constituímos. A fala final do professor Menelik é uma fala belíssima, o último do texto que fecha o livro. Porque você imagina, quando foi feito esse livro, esse seminário foi feito no apagar, assim, na época da eleição presidencial de 2018. A gente tinha todas as perspectivas de uma ruptura, de uma virada autoritária. Então havia um sentimento de crise nas falas. Mas o professor Menelik faz uma fala final fascinante, em que ele fala, olha, a Constituição está aí, nós temos as armas que ela nos oferece, então, ao contrário do que vocês podem imaginar, a Constituição está viva e nós temos aqui, com ela que nós precisamos trabalhar. Então, acho que esse é um livro que sintetiza muito bem essas questões, eu acho. Muito bem, então fica também mais essa recomendação. E aí nós encerramos mais essa aula e esta última aula, na verdade, do nosso curso livre de História e Teoria do Direito. Dessa vez vai ter que ser a última mesmo. Cristiano, você não estava acompanhando desde o começo, mas eu peguei as minhas gravações. A gente já tem, essa aula é a 35ª aula. E aí eu encontrei, quando eu estava... Porque o curso começou que era só eu dando aula. E aí quando eu estava revendo as gravações, na 9ª aula eu já falava, estamos na reta final, agora falta pouco, só mais semana que vem. E agora chegamos... O negócio perdeu o controle, né? Eu fui acabando sendo consumido. Mas, na verdade, eu queria só fazer um agradecimento final, não só ao Cristiano, mas a toda a audiência que acompanhou esse curso durante esse semestre. Na verdade, nós começamos no finzinho de março, estamos encerrando aí na metade de julho. Eu queria agradecer inicialmente os professores que participaram desse curso e que prestigiaram ele. Eu me senti particularmente prestigiado por receber a aceitação de convite de tantas e tantas pessoas. Eu queria citar o Gustavo Cabral, o Najib, que está aí, eu vi, o Christian Lynch deu aula para a gente, o Ayrton Zilander deu aula para a gente, a Rebeca Dias, o Walter Guandalini, o Sérgio Stout, o Samuel Barbosa, o Nasser Ahmad Alan, o Júlio César Veloso, o Pedro Cantizano, a Maria Pia Guerra, a Laila Galvão, o Diego Nunes e encerramos com o Cristiano Paixão. São 15 professores. Eu acho que é pelo menos um bom recorte do que é a historiografia jurídica brasileira contemporânea. Você pegou todo mundo, né? Você foi cirúrgico. E onde é que vai estar disponibilizado isso? Isso vai ser uma outra história, mas vai vir uma boa surpresa mais adiante, tá? Vai demorar um tempo, porque é uma coisa que vai exigir dinheiro, tempo, preparação e tal, mas vai virar um curso, com certeza. A ideia é que seja gratuito, disponível a todos num site específico. Seria ótimo. Seria ótimo. Tanto em formato de podcast quanto em formato de vídeo. Queria agradecer a audiência, queria agradecer especialmente meu querido Rafael Mateus, que tanto ajudou a gente fazendo a compilação das bibliografias. Ele fez aí, chegamos a mais de 200 indicações no final. Então, vejam que há coisas para se estudar em História do Direito, né? Não há ausência de textos, não é uma área pouco... o Rafael Mateus são não é um problema, não é um problema. Né? Então, eu queria agradecer. E agradecer, é claro, tantas pessoas que eu não vou conseguir, infelizmente, gente, nomear cada um de vocês, mas eu vejo que são pessoas que estão aí em todos os nossos encontros. Então, espero que tenham gostado dessa oportunidade. Eu gostei bastante de conversar com vocês. Eu gostei bastante de fazer esse curso. Eu aprendi demais fazendo esse curso, tanto que eu tive que rever várias aulas, reorganizar várias aulas. E, por exemplo, aprender sobre a Constituinte de 87 e 88 na aula de hoje, que para mim era uma coisa assim, só aqueles primeiros capítulos dos livros de constitucional que não falam lá muita coisa. E o Cristiano foi e matou a pau, como se diz, né? Resolveu. Cristiano, então, muito obrigado. É um prazer a gente poder encerrar esse curso livre com você.
Acho que, como disse, sem nenhum exagero, encerramos com chave de ouro, com a cereja do bolo, né? E queria suas palavras finais, então, para a gente acabar. As palavras finais, Thiago, são de agradecimento e felicitações. Eu gostei muito da experiência dessas aulas, porque a gente, assim, pensar ordenadamente, não, assim, estabelecer quais são os principais pontos. Isso é um exercício importante para a gente como professor, né? Porque, de algum modo, no curso de graduação, você tem, na pós, você tem o controle dos temas, você tem o controle do tempo. Aqui você tem um tempo limitado e a tarefa de escolher aquilo que para você é o mais importante. Eu fiquei muito feliz com as perguntas, tanto as suas quanto as do grupo, perguntas fascinantes, aprendi muito com elas, e vejo essa iniciativa como uma coisa importantíssima. Claro que depende de várias questões que fogem ao meu controle, mas eu sou um entusiasta da ideia de que isso seja disponibilizado para o maior número de pessoas possível, porque há um interesse, eu vejo na UNB, há um interesse por história do direito, principalmente por história do direito no Brasil. Temos uma história muito rica e vale a pena realmente investir nisso. Você está de parabéns por ter criado esse podcast que é tão ouvido, por ter criado essa comunidade que acompanhou durante todo esse curso e está de parabéns por ser aí essa pessoa importante na área, no campo da história do direito. Meu agradecimento e minha felicitação. Obrigado, Cristiano. Fico até emocionado assim. Então, com isso, pessoal, a gente encerra esse curso livre de História e Teoria do Direito. Eu queria, então, dar um grande abraço afetuoso a todos que participaram ou que estão ouvindo essa gravação agora, muitos meses depois que ela foi realizada. E é isso, vamos estudar a história do direito, vamos estudar a teoria do direito, vamos pesquisar, vamos sair do senso comum, tá certo? Obrigado, gente. Um abraço. Tchau!